Hoje nós vamos ler dos versos 1 ao verso 14. Vamos à leitura. Salmo 73, do 1 ao 14. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasia. Otejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos surtos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Até aqui, irmãos, vamos orar. Santo e eterno Deus, nos ajuda, Pai, em nossa limitação, a entender o que Tu queres nos falar por meio desse texto hoje, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém. Os irmãos, nós somos seres psicossomáticos, né? Nós não somos unicamente matéria, nós temos pensamento, temperamento, sentimentos que interferem na forma como nós lidamos, enxergamos o mundo ao nosso redor. Sabe, por exemplo, quando a situação aperta mesmo, quando a aflição bate à nossa porta ali, cansaço, medo, ansiedade, os nossos olhos, por vezes, nesse momento, ele tende a enxergar somente aquilo que é visível, que é palpável, aquilo que nós sentimos, né? Nesses momentos nós cegamos para a realidade eterna das coisas. Nós temos na prática um pensamento meio que materialista e nós focamos nisso, os nossos desejos, os nossos anseios. Só que olhar para esse mundo caído por esse prisma não é muito animador, né? Nós vivemos em um mundo de maldade e corrupção e muitas vezes os maus parecem realmente prevalecer, parecem estar no controle das circunstâncias, né? E a gente pode pensar, mas peraí, o mal deveria ser punido, os ímpios deveriam ser punidos, né? Gálatas 6:7 nos diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, né? Então, porque para alguns essa ceifa parece que não vem nunca. Plantam impiedade, plantam maldade, mas parecem colher prosperidade, pelo menos por esse prisma, por esse espectro, né? Em nossa limitação, essa leitura, essa verdade bíblica parece contrastar com a leitura do mundo que nós vemos hoje. É um mundo de aparente impunidade mesmo. Os maus prosperam, os desonestos lucram, os maliciosos alcançam os seus objetivos, né? Enquanto isso, muitos que procuram viver retamente ali têm uma vida mais dura, mais cansativa. E essa não é uma realidade exclusiva dos nossos tempos. Nada novo debaixo do sol. No nosso texto aqui nós temos um salmo de Asaf, um cristão genuíno, sincero, brutalmente sincero, como nós vamos ver na descrição dele da batalha que ele trava ao seu coração. E ele lida com esses problemas, não é? Ele lida com o desânimo de encarar como funciona esse mundo caído e ele pergunta por que o ímpio, por que gente ruim se dá tão bem enquanto tantos que andam retamente padecem. Afinal, vale a pena
guardar puro o coração, né? Parece um tipo de pergunta que a gente se faz às vezes também. Então nós vamos acompanhar Asaf nessa batalha que ele trava na sua alma e por tantas vezes pode ser a nossa também. Quantas vezes esse mundo aqui, na hora da aflição, parece para a gente tudo o que há realmente na prática, né? E a justiça desse mundo que é tão terrivelmente falha, nos parece a resposta final. E eu espero em Deus que no final da exposição desse salmo nós possamos chegar à mesma conclusão do salmista. Nós temos aqui um salmo extenso, então por isso eu optei por trazermos hoje um primeiro grande bloco desse salmo, e em outro momento mais oportuno nós trataremos desse segundo bloco, tá bem? Vamos reler então o salmo, o verso de número 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então nós temos aqui um ponto de partida dessa luta mental do salmista. De onde ele parte? Ele parte de uma rocha segura, na qual ele pode se agarrar. Não é? Ele parte de uma âncora que limitaria o seu distanciamento, nós podemos dizer. O que ele faz aqui é uma confissão de fé. Uma confissão e uma verdade inquestionável, inabalável, imutável. Né? Independente de como estava o coração do salmista, confuso, cansado, triste, amargurado, ou o que quer que fosse, embora os sentimentos dele pudessem discordar e as circunstâncias tentassem levar ele para longe dessa verdade, ele tinha essa âncora, ele sabia e, dependente do que acontecesse, com efeito, certamente ou sem sombra de dúvidas, Deus é bom com Israel, para com os de coração limpo. Então, ele parte dessa afirmação, dessa confissão de fé que brota de um conhecimento do ser de Deus, do seu caráter. Ele parte do conhecimento da aliança de Deus com o seu povo, conforme ela foi revelada. O Senhor é bom para com seu povo, para aqueles que são puros de coração, porque ele mesmo os purificou. E é nessa bondade, nesse amor pactual, né, nessa aliança, nesse amor infalível e leal que Asaf se alicerça aqui para iniciar, então, a sua jornada no decorrer do restante do salmo. Ele se fundamenta não no que ele vinha sentindo, através da sua leitura de mundo, mas na aliança do Senhor com o seu povo. Então, assim como o salmista, irmãos, nós devemos aprender também que os nossos próprios sentimentos, eles não são a base sólida em que nós podemos nos firmar. Né? Não são uma âncora segura, uma âncora confiável. Nós somos sujeitos a tanta coisa na vida, a circunstâncias, situações diferentes. Por hora estamos muito amargurados, por hora estamos muito eufóricos. Nossos sentimentos variam, às vezes, dentro de um único dia, várias vezes. Então, se firmar sobre algo assim é meio que como querer andar numa corda bamba com alguém sacudindo ela. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos de uma âncora firme, de terreno firme para pisar. E essa âncora, esse solo, essa rocha é a palavra do nosso Deus. E é ela que revela o amor imutável de Deus para com seu povo. Ela não muda e ela não passará até que se cumpra. Então é dessa constante que nós precisamos partir nesse mundo inconstante. As angústias virão, o mundo por vezes não vai fazer sentido mesmo, mas a palavra do Senhor permanecerá. E na alegria ou na dor, nós precisamos nos firmar, né? E não em nós mesmos, não em nossos próprios sentimentos. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, em Romanos 8:28. Então confiamos nisso. Tanto o riso quanto as lágrimas dos salvos, elas cooperam para o bem eterno do povo de Deus. Com certeza, o Senhor é bom para com o seu povo, para que eles tenham coração puro. Então, sigamos, vamos aos versos 3.
Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pois faltou pouco para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então, tendo na mente essa consciência da aliança do Senhor para com o seu povo, da bondade de Deus, essa verdade imutável, como âncora para a sua alma, o salmista ele inicia então um relato dessa maneira extremamente sincera, né? Ele escancara o coração, ele nos mostra pensamentos profundos ali que ele teve. E nos versos 2 e 3 ele inicia essa batalha mental nos explicando o foco do problema, o cerne da questão. Ele abre o coração para expor um pecado que havia ali, que se entranhou no seu coração. Asaf começa nos falando sobre a sua inveja. Ele quebra o 10º mandamento, né? Nos últimos 2 sermões de Gênesis, o pastor retratou aqui como um crente, Isaac, lidou ao ser alvo da inveja. Aqui o foco é diferente. Nós vemos a inveja entranhada no coração de um crente e de um crente de verdade, né? E para piorar, não bastasse ele quebrar o 10º mandamento, estar com inveja, mas ele estava com inveja dos ímpios. Vejam só. Por isso, os seus pés quase resvalaram, ele quase se desvia dos caminhos. Ele ergue a vista e ele observa esse mundo caído, essa aparente prosperidade dos ímpios, por uma lente muito perigosa. Ele avalia isso por uma lente mundana, né? Por um tempo, ele afasta da sua mente, da sua vista, a realidade da eternidade e ele sentiu inveja desses, né? Para nossa tristeza, se nós formos tão sinceros como o salmista foi nesse salmo, esse é um sentimento bem familiar, verdade? Mas nós podemos perceber nesses 2 versos também a extrema bondade do Senhor para o salmista e conosco. Porque o que ele fala é que quase me resvalaram os pés, né? Ainda que em crise, ainda que nesse estado mental condenável, apesar do seu pecado, o Senhor age na vida daquele servo ali vacilante nesse momento. E o Senhor preservou Asaf. O Senhor impede que ele caia permanentemente em desgraça. Meus irmãos, se não fosse esse amor leal do Senhor, o seu amor pactual, certamente Asaf teria caído. Se não fosse o amor pactual do Senhor conosco, certamente nós também cairíamos. Mas na sua providência, o Senhor, ele preserva os seus até o último dia. Ele os guarda até o fim. Ele nos livra, mesmo em meio aos nossos pensamentos por tantas vezes tortos, os nossos sentimentos pecaminosos, da nossa inconstância e da nossa cobiça. Então, em meio às nossas questões, nós lembramos sempre que é o Senhor que nos ampara. Mesmo que as circunstâncias nos arrastem para longe dessa certeza, nos segue para essa verdade, nós precisamos lembrar disso, pregar isso diariamente ao nosso coração. O Senhor Todo-Poderoso, Soberano, que a tudo governa, Ele nos quer o bem. Por meio do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo fez propício a nós. Então seja esse um firme consolo para as nossas almas. Vamos aos versos 4 a 12. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sulcos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas.
Então, irmãos, após essa sincera confissão do salmista do seu pecado, a inveja para com os ímpios, ele começa a se aprofundar no que motiva essa sua inveja. Ele começa a nos mostrar a visão que ele tem desses ímpios. Uma visão limitada, claro, como todos nós, meros homens, mas é o que estava na mente do salmista nesse momento. Então, para eles, os ímpios gozavam de boa saúde, as canseiras e as aflições que parecem afligir a todo mundo não valiam para eles, e eles viviam em aparente prosperidade. Na descrição do salmista é como se os piores dos homens, aqueles mais miseráveis, os que mereciam pior condição, eles vivessem de maneira tranquila e próspera, enquanto a mão de Deus pesava sobre todos os demais, né? Então, assim sendo, uma vez que esses ímpios estavam acima da lei, por assim dizer, eles agiam com soberba, eles se vangloriavam dos seus malfeitos, da sua impunidade, eles agem com violência para obter e alcançar ali os seus objetivos. Spurgeon, comentando esse verso 6 que nós lemos há pouco, ele disse que é como se eles se sentissem no direito de atropelar todo o restante da humanidade. Eles estão no seu lugar de direito ali e fazem o que for sem peso na consciência para obter o que eles querem. Esse é um retrato lamentável desse mundo perverso que nós vivemos, né? Homens maus vivendo aparentemente acima da lei, pervertendo a justiça, mas nós conhecemos homens assim. Basta ligar o noticiário, basta olhar ao nosso redor. Eles maquinam mal, falam com malícia, são exploradores, opressores, são perversos, são blasfemos contra o Senhor e tudo isso aparentemente em paz. O salmista termina a sua conclusão, sua descrição, no verso 12, dizendo justamente isso. Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Convenhamos que através dessa lente de um mundo caído parece um padrão de sucesso, né? Uma vida próspera, tranquila, cheia de riquezas, e Asaf ele se permite olhar por essas lentes, e isso foi terrível para o seu coração. Portanto, irmãos, nós não podemos cair no mesmo erro que o salmista, né? Olhar por essas mesmas lentes. Precisamos aprender com Asaf, né? Riquezas, saúdes, prosperidade, bens são coisas que podem ser boas, podem ser dadas por Deus aos seus servos, mas não são o fim de todas as coisas, né? Pensar dessa forma só vai trazer perturbação, porque nesse mundo caído nós vamos ver ainda muitos ímpios vivendo de maneira confortável, como quem vive de fato acima da lei, não sendo incomodado por nada, nem por ninguém, sequer muitas vezes pela sua própria consciência, que já foram entregues ali às suas próprias paixões. Por fim, irmãos, chegamos aos versos 13 e 14. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Então, como vimos, olhar por essa perspectiva foi danoso ao salmista, danoso ao seu coração, e nós podemos perceber isso porque essa luta parece agora se intensificar. Nós vemos o salmista descendo aqui mais um degrau. Não bastasse a inveja que ele tinha da prosperidade, da tranquilidade do ímpio, já foi confessada aqui. Nos versos 13 e 14, o salmista parece esboçar uma espécie de ressentimento por agir de maneira correta, por agir de maneira reta, ter vivido de maneira pura. Inutilmente guardei puro o coração e lavei as mãos da inocência, o que ele diz. Então, Asaf, analisando a situação dos ímpios, sua prosperidade, sua tranquilidade, e analisando a sua própria de aflição, de luta, ele se entrega então a um tipo de autocomiseração. Ele se entrega ao descontentamento com a sua vida. Então, enquanto eles vivem tranquilos, fartos de riqueza, eu que conservei puro o coração, eu sou continuamente afligido. Enquanto olhava
por essas lentes erradas, Asaf ficou cego para a realidade das coisas. Para ele, então, parecia que os ímpios, pelo menos por um momento, eram de fato os bem-aventurados, enquanto ele e os que viviam retamente eram entregues ali à miséria e à autopiedade. Né? Quem nunca, né? Mas rapaz, fulano todo troncho e tá bem, eu faço tudo certinho. Né? Mais uma vez, é um sentimento muito familiar, não é? Quantas vezes nos ressentimos de agir corretamente, de lavar as mãos na inocência, porque nós não recebemos em troca aquilo que nós julgamos justo, né? Nós olhamos a situação de uma perspectiva errada, uma perspectiva mundana. Nós reduzimos as bênçãos de Deus a meros bens materiais ou reconhecimento humano, coisas passageiras, quaisquer que sejam. Né? Nós barganhamos com Deus, como se pudéssemos trocar obediência, né, pelo favor, por bens materiais da parte do Senhor. Sabe, por exemplo, quando você é esforçado no trabalho, um funcionário, tem bom relacionamento, é proativo e tudo mais, e quem consegue a promoção que você queria é aquele carinha que é fofoqueiro, escorão, mas é um bajulador e ele recebe o que quer, né? Então, foi inútil ter sido um bom funcionário, trabalhar com lealdade ao meu empregador, afinal eu não tive o resultado que eu queria. Em outras palavras, foi inútil honrar a Deus com o meu trabalho. É isso que nós somos levados a dizer na prática. Nós invejamos o ímpio por conta dos seus resultados aparentes. Nós nos ressentimos por viver de maneira reta e nós plantamos o descontentamento em nosso coração. Nós nos entregamos, muitas vezes, à autopiedade. É como se nós disséssemos a Deus que no lugar dele nós saberíamos retribuir com mais justiça o nosso estimado serviço a ele, a nossa mente. Coitados de nós, irmãos. Nós devemos servir a Deus porque ele é. Ele, de fato, ele é o supremo doador e ele não nega bem algum ao seu povo. Mas ele faz isso conforme a sua soberania e a sua infinita sabedoria. Então, diz o salmista, inutilmente guardei puro coração. Foi essa a conclusão dele, os versos 13. Pesado, né? Essa frase, se a gente for pensar. E nesse momento aqui, o salmista também se sente apancado. Ele sente o peso dessa declaração, ele sente isso. Quem já ficou aqui de pé em um barco, bem preso a uma âncora, ancorado, com uma corda mais comprida, sabe que o barco pode se afastar um pouco, mas quando ele chega no limite da corda, você sente aquele tranco. É mais ou menos o que Asaf sentiu aqui. A corda do salmista ela chegou ao limite e ela estava bem amarrada a uma âncora que nós tratamos no começo. Ele sabia aquela firme rocha que ele fala no início do salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Ele é bom para os de coração limpo. Então ele chega a essa conclusão no verso 13 e 14 e ele sente ele, opa, isso não está certo. Não tem como conciliar isso com essa certeza que ele tinha de que o Senhor é bom para com seu povo. Ele sente esse baque, o puxão da corda ali na âncora, e está na hora de retornar para essa âncora. Esse verso, ele marca essa guinada, essa batalha mental, essa batalha no coração do salmista, marca essa reviravolta, essa transformação no seu pensamento. Por hoje nós iremos até aqui, em um momento oportuno, nós acompanharemos o retorno do salmista ao prumo, né? Mas por hoje eu só gostaria de concluir reafirmando algumas aplicações, alguns ensinamentos que nós tivemos hoje. À luz desse texto, eles devem estar bem firmes no nosso coração, bem firmes na nossa mente, a termos onde recorrer no momento de necessidade. Em primeiro lugar, irmãos, a nossa cosmovisão, a maneira como nós interpretamos tudo, ela deve estar alicerçada na palavra de Deus. Os nossos pensamentos a respeito do mundo, da sociedade, até a respeito de nós mesmos, eles ainda estão maculados pelo pecado, ainda estão corrompidos.
Então nós precisamos ter como alicerce algo incorruptível e humildemente nos submetermos ao que Deus nos revela nas Escrituras, independente do nosso estado emocional. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos nos consolar no fato de que, apesar da nossa inconstância, da nossa ansiedade, do nosso pecado, o amor de Deus não nos permitirá cair em definitivo. Por meio de Cristo, do que ele fez na cruz, dos merecimentos de Cristo, nós seremos preservados até o último dia. Em terceiro lugar, irmãos, a realidade vai além do que nós podemos ver. Na prática, nós somos sempre levados a um pensamento mais materialista, mais do que aquilo que a gente pode ver, tocar, né? As riquezas, prosperidade, saúde são coisas boas, podem ser dadas por Deus, seus servos, mas não são o fim para o qual nós vivemos. Nós vivemos para a glória de Deus. E por fim, irmãos, nós não barganhamos com Deus. Nós vivemos para Ele porque Ele é digno e porque Ele nos resgatou em Cristo, não buscando bênçãos meramente temporais, passageiras da mão dele. Então, dessa forma, nós devemos viver de maneira contente, de maneira firme e confiança no fato de que o Senhor é soberano e conduz o seu povo em direção ao seu bem eterno, segundo a sua soberania. Vamos orar para o Senhor. Santo Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Eu e nosso íntimo somos cobiçosos, nosso íntimo, tantas vezes, somos materialistas e perdemos de vista aquilo que é mais precioso, teu Filho Jesus Cristo, por meio da sua obra, Senhor, principais Deus e o seu povo. E agradecemos pela tua palavra, Senhor, seja conosco, em nome de Jesus, amém. Oi, meu irmão, e a uma vez, meu irmão.